Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje vou tabelar com uma figura muito especial da crônica esportiva de Goiás. Ele é radialista, comentarista, empresário, ele vai contar a sua vida como pai, como filho, como pescador, como político, enfim, as várias faces de Manuel de Oliveira. Mané, boa tarde. Boa tarde, André. Saudações anapolinas. Um abraço, obrigado pelo convite. E vamos tabelar. Espero que você tabela e eu que faço o gol. É isso aí. Quem é Manuel de Oliveira? Manuel de Oliveira é um cidadão humilde, que está com 72 anos, que aos 13 anos começou a trabalhar e que, graças a Deus, tem muita saúde, foi muito bem criado. Sou católico, praticante, pai de 11 filhos, 17 netos, um bisneto, 45 anos de crônica esportiva, 42 como patrão, como dono de equipe. Na minha mão passaram vários e vários profissionais da imprensa esportiva, e vários deles começando comigo, aprendendo, se destacando e criando sucesso na nossa querida crônica esportiva. Me considero um bom pai. Costumo dizer que tem muitos problemas, mas os meus problemas são todos resolvidos porque eu tenho uma graça de Deus que me ajuda. Ainda porque, se Ele colocou no meu ombro, é porque Ele sabia que eu daria conta de carregar. E levando isso em consideração, como eu acredito que Ele pôs porque eu dou conta de carregar, sempre estou carregando. Sou feliz, não tenho nada de reclamar da minha vida, em instantes nenhum. As coisas erradas que fiz, procurei corrigir. Procuro não fazer tanta, porque eu acredito que tudo que você faz de bem, você tem em retorno de bem. Tudo de mal, você tem por mal. É uma filosofia de vida. E isso acho eu que não estou fazendo favor a ninguém, absolutamente. É simplesmente a mim mesmo, porque para mim, ser honesto, ser correto, ser direito, me faz bem e é um bom negócio. Eu tenho um desafio nesses quase 50 minutos de programa, de fazer com que você conte a sua história, porque às vezes as pessoas, e esse é o objetivo do nosso programa, não conhecem a vida do ex-jogador, a vida do radialista, a vida do dirigente, e essas pessoas, como você, têm uma história de vida bonita, com altos e baixos, mais altos do que baixos, com aventuras, com histórias engraçadas e tudo mais. Primeiramente, onde você nasceu, Mané? Eu nasci em Pires do Rio. Fiquei até os 10 anos. Aos 10, minha família mudou para Nerópolis, meu avô mexia com fazenda. Você morava na fazenda? Morava na fazenda, em Nerópolis. Aos 10 já era tirador de leite. Comecei a tirar leite com 10 anos. Pegava o leite, botava na vasilha, botava na carroça. Botava cedo. Levantava cedo e ia para o centro da cidade vender o leite de porta em porta. Foi o meu primeiro trabalho, já com 11 anos, 12 anos por aí. Terminei o primário na cidade de Nerópolis, no grupo J. Valente, e aí não tinha admissão, naquela época era uma admissão, você fazia um curso de admissão para passar para o científico, para passar para o ginásio. Aí aos 14, aos 13 anos mudei para Goiânia, morando na praça, ali perto da Praça da Cruz, na Praça da Matriz. Veio com seu pai e com sua mãe? Com meu pai, minha mãe e minha irmã, eu só tenho uma irmã. Só tem uma irmã? É. Seu pai, qual era o nome? Meu pai Antônio Teodoro de Oliveira e minha mãe Dona Maria José de Oliveira. Dona Maria. Viemos para ali, minha mãe adquiriu uma pensão chamada Pensão Fluminense. Morei durante 10 anos nessa pensão. Você ajudava a cuidar da pensão? Não, aí eu já comecei a trabalhar. Minha mãe arrumou um emprego para mim, naquela época chamava jardineira. E a gente chamava ela de lotação e de fominha. Aquela uma jardineirinha de pescocinho. Aí minha mãe arrumou para mim me ser cobrador. Já estava com meus 13 anos. Ser cobrador da jardineira. Você pegava uma maletinha e botava o dinheiro aqui, o troco, e saía em pé, né? Saía dentro da jardineira, vendendo as fichinhas para o cara, cobrando o cara a passagem. E isso eu ficava bem, com 3 meses, eles me promoveram para fiscal para a distribuição das maletinhas. Aí do lado tinha as casas pernambucanas, e o gerente me via ali direto. Aí um dia chegou em mim e falou: você quer trabalhar aqui?
Falei, o que eu vou fazer aí? Falou, enrolar pano. Falei, então é comigo mesmo, vamos enrolar pano. Aí fui para Pernambucana, da Pernambucana fui para Riachuelo, da Riachuelo fui contratado pela Consórcio. Naquela época tinha uma disputa igual jogador de bola, né? O cara que era bom vendedor, os caras puxavam, queria tirar. Você sempre foi bom vendedor? Foi, sempre fui bom vendedor. Tudo que eu tenho, que eu fiz na vida, foi vendendo. Não foi falando, não, foi vendendo realmente. Aí eu fui para Pernambucana me levaram para Riachuelo, a Riachuelo me levaram para Consórcio. Aí eu tive uma temporada na União Distribuidora de Tecido, que era um atacadista, depois eu fui para Consórcio. Essa União Brasileira Distribuidora de Tecido era do vice-presidente José Alencar. Aí ele veio em Goiânia uma vez e eu já estava na Consórcio. Quando ele chegou lá, o seu Geraldo, que é o gerente, falou assim, na Consórcio, falou assim para mim, esse rapaz é muito bom vendedor. Aí ele pegou e falou, então prepare ele para nós mandar ele para Dourados, no Mato Grosso, nós vamos abrir uma loja lá e vai ser gerente lá. O Zé de Alencar. O Zé de Alencar, eu já estava com 20 anos. Aí a hora que eu cheguei em casa, falei, minha mãe era filho único, minha irmã já estava casada, minha mãe quase morreu. Eu falei, você não vai coisa nenhuma. Eu louco, entusiasmado para ir para Dourados, ser gerente da loja da Consórcio. Aí minha mãe não deixou. Aí de repente eu peguei e saí da loja. Parei, fui vender outras coisas, fui trabalhar por conta própria e pronto. Quando é que surgiu o rádio na sua vida, a comunicação esportiva? Olha, eu, por ser um cara do tecido, aí eu falei, bom, se eu sou bom para vender para os outros, por que eu não sou bom para vender para mim? Só que eu não tinha capital e nem estrutura para montar uma loja em Goiânia. E eu tinha um parente que tinha uma loja em Anicuns, com muito sucesso a loja dele, o Bastos. Aí o Bastos pegou e falou, põe lá em Nazário, rapaz, lá não tem, lá só tem uma loja, põe lá. E eu peguei tudo bem. Aí vendi uns trem que tinha, minha mãe me ajudou, mudei para Nazário, botei uma loja de tecido em Nazário. E sempre gostei muito de futebol. Cheguei lá, dominei o esporte, promovi o esporte, torneios. Você jogava também? Jogava, mas era meio, não era bom de bola não. Jogava porque eu era dono do time. Dono da bola, dono do time, por isso eu jogava. Mas era no aspirante, naquela época tinha aspirante. Aí de repente eu coloquei um serviço de alto-falante. Aí eu gravava, comprei um gravador, gravava o jogo, narrava, gravava e colocava no alto-falante para a cidade escutar. Ouvi. Mas eu não fiquei satisfeito com aquilo. Aí eu fui ler umas revistinhas que falavam de eletrônica. Eu fui ler aquilo, li aquilo a noite inteira e tal. Acabei aprendendo que construir um transmissorzinho. A difusora era a única rádio que pegava bem no interior. Aí eu fui lá, tirei o dial da difusora, botei o meu dial no rumo da difusora. No 640? 640. O povo da cidade, da região ali ligava para ouvir a rádio difusora, o Claudinho da Silveira, e acabava ouvindo, era eu. A Rádio Mané de Oliveira. A Rádio Mané de Oliveira. Aí o Bezinho falou, Mané, não faz isso não, que você vai ser preso. E eu falei, então vamos mexer com isso aí mais não. Logo em seguida eu vendi a loja, foi quando eu mudei para Anápolis, fui mexer com o restaurante em Anápolis, e desse restaurante comecei em rádio. O restaurante parece que era em frente ao hospital, né? Em frente ao hospital, da Manuel da Badia. Na Manuel da Badia. Próximo ao hospital. E qual foi a sua primeira rádio lá? Foi a Rádio Carajá. Rádio Carajá. O Vilibaldo Alves, que fez sucesso em Minas. O narrador? O narrador, foi vereador, deputado em Minas. Ele tomava refeição no restaurante. Aí num sábado a gente estava tomando uma refeição, falando de futebol, eu tinha tomado umas caipirinhas, a gente já estava meio alegre, né? Ele falou, Mané, parece que você sabe mexer com rádio, narrar futebol. Eu falei, sei. Você tinha rádio aonde? Eu falei, não tinha não, eu fazia alto-falante lá em Nazário. Uai, um sábado, né, no dia de sábado, depois da feira, ele falou, hoje tem um jogo em Ipiranga e Cachego, juvenil, vamos lá, você vai lá narrar o jogo para nós. Eu fui para lá. Você já foi para narrar? Mas eu estava meio de fogo, né? E eu falei assim, bom, vamos lá, né? Se você está meio de fogo, qualquer coisa vai, né? E na hora que chegou na hora do jogo, eu sarei. Eu não estava mais de fogo. A hora que me deram o microfone, eu nunca tinha. Você fica, não tem jeito, né? De uma hora para outra. A minha sorte é que o Zé Carlos Rangel estava junto comigo. Eram 2 jogos, eu ia fazer um, ele ia fazer o outro. Aí ele pegou e falou, não, eu vou fazer os 2, vai lá embaixo. E aí pronto, o Vilibaldo foi para Belo Horizonte. 6 meses depois eu saí da Carajá, fui para Santana, ganhando o dobro na Rádio Santana. Narrava e era repórter. Aí, um ano que eu estava na Rádio Santana, veio a Rádio São Francisco, eu estava na Rádio São Francisco. Aí fui contratado pela difusora. Eu comecei em Anápolis em 67, em 68 eu vim para a difusora. Em Anápolis sempre no Rádio Esportivo? Rádio Esportivo. Criei muita confusão lá, arrumei muita encrenca, briga, agressão, essa coisa toda. O que você arrumou lá? Uma vez tinha um jogo, Anápolis e Ipiranga, era o clássico na época. Era um amistoso. Ele deu uma briga danada e no meio da semana, o presidente, o Davi Esteves, tinha levado um chute no bumbum do Carlinhos centroavante. E o presidente do Anápolis, na mesma semana, tinha batido no Scarpini, que era o centroavante do Anápolis. E quando teve essa confusão, eu cheguei na porta do vestiário, para fazer o vestiário,
eu abri o microfone e falei, bagunça no Ipiranga, bagunça no Anápolis. No Anápolis é o presidente que bate no jogador. No Ipiranga é o jogador que bate no presidente. Aí os caras vieram em cima de mim, mas veio mesmo fervendo. E pai, tava pra lá e pra cá, eu não sabia o que eu fazia. O Flávio Santos desceu para olhar, o Ademar Santilla era o narrador, e virou aquela confusão. E coincidentemente, nesse dia, o Márcio Martins tinha sido contratado pela difusora para montar uma equipe de esporte na difusora. E ele estava querendo trazer gente de fora. E ele estava ouvindo, estava lá em Anápolis escutando a rádio. Falou, é esse cara que eu quero. Esse cara. Quando eu cheguei no restaurante, minha mãe falou que esse senhor lá quer falar contigo. Aí falou, eu queria vir aqui saber se você tem interesse em trabalhar em Goiânia, eu estava te ouvindo. Nós estamos usando uns caras meio doidos, igual você lá em Goiânia, tal. Falei, tudo bem. Foi em Anápolis que você furou a Voz do Brasil? Foi. Vou te contar rapidinho. Aí eu peguei e falei para ele, tudo bem, isso foi no domingo, né? Então, amanhã você vai lá na Rádio Difusora, que eu vou conversar com o Feremon, que era o diretor da rádio, você está contratado, só vamos lá para nós acertar seu salário. Vamos supor, eu ganhava 2.000 na rádio, como se fosse hoje, 2.000 na Rádio São Paulo. Chegou aqui e me pagaram 4. Para me narrar e ser repórter. Bom demais. Você quer saber da Voz do Brasil? Inauguração dos refletores do estádio Jonas Duarte. Para a festa contrataram a Joelma e o Nelson Ned. Dia 31 de julho. Era aniversário de Anápolis. É revolução, hein? Revolução. Aniversário de Anápolis. Aí os caras chegaram de Goiânia, eu falei, chega e traz eles direto para a rádio. Traz eles para cá, para me entrevistar eles, né? Levaram e botaram no estúdio. E o operador, Otaviano Passa, estava operando. Eu tentando fazer assim para ele, passa, rapaz, passa, passa! Aí ele passou, né? Para ligar o microfone. Vai ligar o microfone para mim no estúdio. Eu entrevistei Nelson Ned, Joelma e tal. E fui para o estádio. Quando eu estou subindo aquela escadinha das cabines do Jonas Duarte, o pessoal da Federal veio e me pegou. Entendeu? Me levaram. Mas isso eu só fiquei até 2 horas da manhã, eu fiquei lá. Eu e o Nelson Ned e a Joelma. Esse Nelson Ned, quando falava que vinha em Goiânia, ele perguntava assim, esse Mané de Oliveira ainda está lá ainda? Aí os caras falavam, está lá, então não vou lá não. O baixinho pulava dessa altura assim, e os caras apertando ele, como ele brabo, rapaz. Ele não dava mínimo para os caras lá, sabe, da Polícia Federal. E aí aconteceu esse fato. Ainda bem que eu fiquei. Eu fiquei preso mesmo, foi quando eu falei na difusora, quando o Willis foi cassado, que esse era o país da maior inversão de valores. Quem prestava, não ficava. Quem não prestava, estava no poder. Daqui a pouco você vai contar mais sobre isso. Sobre esse episódio com o Íris. E daqui a pouco também o Manuel de Oliveira vai responder a pergunta na marca do pênalti. Ele não sabe a pergunta, mas você aí em casa fica sabendo agora. Por que você não trabalha mais no rádio? Você pode voltar a fazer rádio esportivo? Daqui a pouco, Manuel de Oliveira na marca do pênalti. De alegria, produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada, venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. A gente volta tabelando com o Manuel de Oliveira. No bloco passado você começou a contar a história de que você fez um comentário a favor do Íris Rezende e foi preso pelo DOPS? Sim, eu era assim, fanático pelo Íris na época. Eu lembro até que em 62 eu tinha um jipinho sem capota, a gente fazia campanha, naquela época não tinha alto-falante, a gente saía gritando na Avenida 24, vota no Íris! Vota no Íris! Porque não tinha esse vídeo de alto-falante, não tinha. A gente saía para a rua para fazer os títulos, naquela época você fazia os títulos para votar nele. E aí o Íris foi eleito, depois eu já estava no rádio, o Íris foi eleito prefeito de Goiânia. E o Íris arrasando, fazendo um baita de um trabalho, cara. Mudando a cara de Goiânia, asfaltando Goiânia, estava asfaltando até os pastos. E eu peguei, o Íris foi caçado, no programa de audiência, difusor tinha um programa de muita audiência, que era um momento esportivo. Aí eu peguei e falei assim, esse é o país da inversão de valores. Quem é bom é caçado, quem não presta está no poder.
Rapaz do céu, os homens pegaram e foi. Não encostaram a mão em mim. Mas foi realmente um negócio assim, que você fica louco, você fica, entendeu? Aí ainda bem que eu tive na época, o cara me conhecia muito, o Dom Fernando, e gostava muito de mim. Dom Fernando que me salvou. Aí o Dom Fernando... que eles faziam lá na prisão? Eles fazem aquela pressão psicológica, você está entendendo? Vai levar ele para fazer isso, vamos levar ele para viajar. O pau de arara? Essas coisas. Ele é amigo do fulano. Eles falavam, ele é amigo do Tarzan de Castro, ele é amigo do Jamizares, ele é amigo do sei de quem. Então, que era o pessoal da esquerda, né? Eu era amigo dele mesmo, a gente estudava, era a turma do Pedro Gomes, da escolinha do professor Rubens. Nós éramos da mesma turma, jovens do mesmo jeito. Mas eu não tinha nada a ver com isso, era uma bobagem de jovem. Então eu passei por esse episódio, que foi um episódio assim, realmente que eu fiquei bem chateado, você está entendendo? Mas eu realmente, pelo regime que era, eu exagerei. Eu teria que ter respeitado o regime que era na época, e eu não respeitei. Você disse aí no início, eu era fã do Íris Rezende, não é mais? É aquela coisa de jovem, né? Não, eu sou politicamente, eu não tenho nada a ver politicamente com o Íris. Eu fui candidato a deputado, fui eleito pelo PMDB, você está entendendo? Mas eu, politicamente, depois, eu era mais Santilo, eu gostava mais da filosofia política do Santilo, eu era mais fã, passei a ser mais fã do Santilo do que do Íris. Então, ainda quando eu era deputado, eles tiveram uma desavença, os dois. Foi uma dissidência. Uma dissidência, entendeu? E naquela dissidência eu era deputado. E eu fui deputado porque o Santilo me convidou. Eu fui deputado porque o Santilo me botou no PMDB. Eles não queriam que eu fosse deputado, porque eles não acreditavam em mim no PMDB. O Santilo falou, não, se eu tiver uma vaga no partido para ser deputado, é do Mané. É meu candidato. E parece que ele sabia mesmo, porque eu fui o segundo mais votado de Goiás, tive uma votação violenta. E aí, de lá para cá, aí o Santilo, eu ainda com mandato, me chamou. Na época era o Santilo, eu era o Santilo. O Marconi hoje era presidente do PMDB Jovem. Saiu, largou o Íris, ficou com o Santilo. Então, eu fui deputado. E na época, o Santilo me chamou, falou, eu preciso de você, você vai fundar, eu preciso de você que tem mandato para fundar o PSDB. No dia 30 de setembro de 88, nós fundamos o PSDB. E eu era o único da turma que tinha mandato, você está entendendo? E ele precisava de mim. E aí criou aquela intriga, e como eu era de rádio, microfone, aquilo que tinha que defender o Santilo era eu. Eu era o Túlio Isaac da Assembleia. Doidão igual o Túlio, mas defendia, brigava, entendeu? Então criou isso aí. Mas nunca deixei de admirar o Íris politicamente, achei ele um baita de um político. Tem uma história maravilhosa em Goiás. Será eternamente lembrado hoje, até quando morrer. Eu vejo isso. Apenas foi uma questão de opção política, você está entendendo? Que depois, mesmo assim, eu tive um problema, porque quando eu fui candidato, pela segunda vez, os meus diretórios, que eram meus do PMDB, tomou tudo de mim, entendeu? E é normal isso, eu sou adversário político, mas tem que tomar mesmo. Se fosse eu, eu não tomava. Você tentou a reeleição? Eu tentei a reeleição, não fui eleito. Aí também parei, né? Aí parou. Parei. Você foi um bom político? Não, fui não. Não foi não? Não. Não fui um bom político. Porque político, para ser bom, ele tem que ser habilidoso, tem que ter jogo de cintura, não pode falar não, tem que aprender a falar sim. Eu falava não demais, entendeu? Não tinha jogo de cintura, era um político indisciplinado. Fui um político disciplinado. Disciplinado assim, por exemplo, às vezes dentro do meu partido ainda, eu não concordava com as coisas, por exemplo, do governo, que eu era a situação. Eu não concordava, criticava o meu governo. Então eu era um político indisciplinado. Até que um dia o Santilo falou, você vai ficar do meu lado ou contra mim? Você toma uma decisão. Político não precisa. Aí o Eurico Barbosa... Será que você não estava certo, o sistema errado, não, Mané? Não, eu estava errado, porque bater contra o sistema é erro, é burrice. Bater contra o sistema era burrice, lógico que era, né? Isso não existe. Recentemente você também se candidatou. Candidatei a deputado federal. Aí você teria outra postura? Não, por que federal? Todo mundo diz isso e eu tenho certeza que eu teria sido eleito estadual até com uma certa facilidade. A sua votação era mais do que suficiente. Era mais que suficiente. Eu tive 27.400 votos, sem nenhum diretório, sem nenhum líder de bairro, sem ninguém. Sem dinheiro, porque me prometeram dinheiro e não deram. Eu tive 27.400 votos daquele jeito, em cima da carroceria de uma caminhonete, no sinaleiro, vota em mim. Você tem candidato? Não tem? Vota em mim. Esse foi. Fiz a Avenida Anhanguera, aqui Avenida Anhanguera, do trevo, do viaduto ao Padre Pelágio, de pé, de um lado e outro.
a 24 de outubro, fiz tudo. Então esses 27 mil votos foram... Eu me lembro de você na praça do Chafariz. Pedindo voto. Pedindo voto. Depois disso, muita gente encontrou comigo, porque 27 mil votos é muito voto. Um dia jogou Grêmio e Goiás, tinha 23 mil votos no Serra Dourada, na época da eleição, da campanha, eu fiquei olhando e falei, gente do céu. Aí eu fui olhar depois do jogo, tinha 23 mil pessoas, eu falei, eu preciso de 50, onde que eu vou arrumar mais povo? Vou arrumar mais povo aonde? Mas foi bom. Por que eu queria ser deputado federal? Porque deputado federal tem um orçamento. Lá você não depende de estar puxando saco de governo, esses trem, não. Lá você tem o seu bolo lá, você pega o seu dinheiro e você vai pegar. Bom, lá em Trindade está precisando de um ônibus. Eu tive uma votação boa em Trindade. Então eu vou pegar um ônibus e vou levar para Trindade. O estadual, o bolo é muito pequeno. Você está entendendo? É muito pequeno e é muito disputado. E o estadual você faz muito pouca coisa. Você faz um projeto bom, bonito, chega lá, o governador fala para você, não, veta. Por quê? Porque está legislando em causa financeira. É só o poder executivo pode... Aí eu fui ficando, falei, vou mexer com isso mais não. Aí por insistência do Santilo, eu fui candidato, fiquei na terceira Suprema para deputado estadual, da mesma maneira, por insistência dele, mas já não queria mais mexer com política não. E hoje, qual é o seu pensamento? Pode vir a ser candidato? Não. Isso está descartado? Está descartadíssimo. Não mexo com política mais. Mexo assim, ajudar. Eu sou Marconi, depois que o Santilo saiu, eu sou Marconi desde 98, entendeu? Enfrentei barras por causa do Marconi, sou Marconi até hoje. Todas as campanhas do Marconi eu entrei nela, entrei para valer, você está entendendo? Mas se o Marconi perder, você perde a rádio. Eu falei, daí? Eu não tinha ela antes. E eu fui para a TV Brasil Central, não foi o Marconi que me levou para lá, não, fui profissionalmente. Pelo Maguito Vilela, que era governador, e quando ele me chamou para ir lá, eu falei, eu estou vindo para cá profissionalmente. Ou eu sirvo profissionalmente, porque politicamente eu não estou do seu lado. Eu não vou trabalhar para você. O Maguito sabe disso. Mas, né, voltando ao futebol, quem foi o Dadinho? O Dadinho foi um cara que até hoje, quando eu lembro dele, eu fico tonto. Por quê? Eu tinha um programa de televisão chamado Quem Não Deve, Não Teme. E eu tinha convidado ele para ir no programa, e ele não foi no programa e me deixou lá sozinho no programa. E aí, quando eu vi que ele não ia, o Atlético tinha um torcedor que chamava Respeita as Cores. Eu falei assim, no próximo programa, representando o Atlético, eu vou trazer aqui o legítimo comandante do Atlético, o homem que realmente merece ser respeitado como torcedor, como dirigente. O futuro presidente do Atlético respeita as coisas, eu vou trazer aqui. Porque o presidente do Atlético não respeita ninguém, não me respeitou, não veio no programa. E sabe por que o senhor não veio, presidente? Porque o senhor deve ter errado preso. Se o senhor não tivesse, eu tinha vindo. Tinha um jogo quarta-feira, esse programa foi no sábado. Tinha um jogo quarta-feira no Estádio Olímpico. Eu estava narrando o jogo. Quando terminou o jogo do Atlético, eu saí. E ele era meu amigo, companheiro meu, ele, o Pete, Mané Azevedo, nós éramos amigos. Quando eu vi ele, veio correndo de lá assim, eu falei assim, vai falar comigo, vai me xingar, tudo bem, vai querer tomar satisfação e tal. Não, moço, ele chegou e pá! Você sabe que briga, você não espera, né? Você tem que dar, né? Isso. Mas eu não esperava. Aí ele me deu um murro no nariz, que eu fiquei com esse nariz doendo um bocado de tempo, e o Mané Azevedo, que não tinha nada com a briga, veio do outro lado e me deu um pontapé no peito, que arrebentou o botão da camisa tudo. Então esse é o Dadinho, mas é uma pessoa que, entendeu? Isso faz parte do futebol. Mas não foi só ele, não. Viu? Lá está em Nova Veneza, o Dadinho. O Dadinho fez um bom trabalho no Atlético, foi campeão em 70. Depois disso você conversou com ele? Não, depois disso não conversei com ele. Mas não foi falta de oportunidade. Falta de oportunidade. Se eu ver, terá um prazer enorme conversar com ele, falar com ele. Teve mais algum outro episódio assim na sua carreira? Teve muitos. Tinha um treinador no Atlético que chamava Renganés. Ele pegou um ponto esquerdo e botou do lateral esquerdo. Naquela época era um absurdo um troço desse. Você pegou um ponto esquerdo e botou do lateral esquerdo. Naquela época era o 4-2-4. Eram os 4 zagueiros, 2 no meio e os 4 atacantes. Ele pegou no lateral esquerdo, o Lico. Todo mundo do Atlético sabe, o Lico era ponto esquerdo. Ele botou. Aí eu fui pro vestiário de repórter. Cheguei nele e falei assim, o senhor gostou de Goiânia? Foi porque você está mandando embora? Eu falei, treinador que pega a ponta esquerda e depois o lateral esquerdo, está indo embora, moço. Só vai embora. Aí pronto, ele ferveu em cima e que o pau quebrou de novo. Foi preciso os caras entrar no meio, mas teve tapa, teve murro também. E aí foi. Empurrão. Isso nós tivemos uma vez, naquele campeonato de 73 do Vila Nova e Goiás. Nossa senhora, foi Foi até de madrugada? Foi até de madrugada. O Wilson das Ferreira corria atrás de mim o tempo inteiro, eu enchendo o saco no campo. E eu ficava enchendo lá, repórter cri-cri, enjoado, né? Era um repórter aborrecido e tal. Mas é meu amigo, isso meu companheiro de pesca, tudo. Mas o futebol é bom por causa disso. Eu fiz tudo, eu era muito inconsequente, intempestivo, você está entendendo? Eu era um cara exageradamente intempestivo. Quem me conhece ao longo do tempo sabe disso. Hoje não, você muda.
A vida te ensina isso. Mas eu era muito intempestivo, eu era exagerado. Chegava até a prejudicar, às vezes, as minhas críticas, as minhas entrevistas. E foi, talvez até seja por isso que cheguei onde cheguei, né? Com esse estilo. Vai pensando aí, Mané. Maior arrependimento, maior alegria e a maior decepção da sua vida. Daqui a pouco você vai falar. E ainda hoje, Manuel de Oliveira, tabelando comigo, vai responder a pergunta na marca do pênalti. Por que você não trabalha mais no rádio? Você pode voltar a fazer rádio esportivo? Daqui a pouco, Manuel de Oliveira, na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Precisou de imóveis para escritório? Dá uma ligadinha lá, ou vai em uma das lojas do Shopping do Escritório. Converse com o nosso amigo Marco Antônio, 3531-5600. Estou tabelando com o Manuel de Oliveira, que também é um homem de negócios e já teve vários negócios. Já falou aqui restaurante, vendeu tecidos, o Mané Pescador... Muita coisa, né, Mané? Vou lá. Primeiro eu tive uma loja de tecido, depois um restaurante. Aí depois eu tive o Chafariz. Era a melhor casa de show que teve em Goiânia. Casa de shows. Goiânia não tinha música ao vivo. E a gente viajava com o Goiás, o litoral. Chegava lá naqueles botecos, o cara tocando e aquele povão tudo ali. Eu falei, vou fazer isso lá em Goiânia. Cheguei aqui, o Chafariz estava na fase baixa. Tinha tido o auge e estava... Era do César Seba. Aí eu comprei o Chafariz, organizei, pintei, arrumei aqui na Praça Universitária. Esse Chafariz, onde é a biblioteca ali. Certo, era ali. Sei. Aí eu arrumei o Chafariz e não tinha música ao vivo. Aí fui procurar os profissionais. Sabe onde eles cantavam? Onde? Era na zona mesmo. Era na putaria que eles cantavam, nas boates pesadas. Aí buscou o pessoal. Mas baita dos músicos. Mas não tinha, na social não tinha. Aí eu fui levando os caras. Montei, Picasso trabalhou comigo, Jorginho trabalhou comigo, Amigos do Samba, Bororó, Edson Porto. Criei e virou pote da cidade, o Chafariz. Ainda porque, e o Chafariz ele tinha um movimento extraordinário no meio de semana, porque além de ter a música, ele tinha um baita atendimento, um tiragosto bom, era um botecão de primeira. E os universitários saíam da coisa e iam para o Chafariz. Sábado e domingo, de dia e de noite, o que tinha de gente sentada, tinha de gente em pé. Aí eu entusiasmei, com o Chafariz eu comprei boate Tocata, boate Gel, Silon Chopp, Chopp Center, e virei o empresário da noite. E naquela época era bonitão, zóio verde, cabeludo, entendeu? Foi aí que começou a acontecer, os 11 filhos começaram a acontecer essa história de Chafariz. Então aí o Chafariz era assim, até hoje, esse dia mesmo na Matriz de Campinas eu encontrei com o senhor, ele chegou e falou assim, tá vendo esse rapaz aqui? Eu falei, tem que agradecer você. Falei, por quê? Porque a mãe dele eu conheci lá no Chafariz. Aí eu tive o Chafariz, tive o Mané Imóveis. Eu costumo dizer que no microfone... Teve de cerveja. Aí o Mané Imóveis eu tinha as 3 lojas do Mané Imóveis e as lojas de cerveja 24 horas. Quem colocou cerveja 24 horas primeiro fui eu. Quem colocou música ao vivo primeiro fui eu. Quem colocou aluguel garantido, pagando adiantado no imobiliário fui eu. Entendeu? Quem botou os primeiros campos society em Goiânia fui eu. Só que eu inventava e todo mundo vinha e fazia. Aí quando eu botei música ao vivo, todo mundo botou música ao vivo. Quando eu botei cerveja 24 horas, todo mundo botou cerveja 24 horas. Quando eu fiz os campos society, todo mundo fez campos society. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho o Clube do Mané, né? Isso. Hoje já tem uma meia dúzia de clube aí imitando o meu. Tá entendendo? Então a história é essa. Agora, por que eu usava isso? Porque às vezes o pessoal, Mané, ganha dinheiro falando. Não. Eu uso, eu falo
para ganhar dinheiro com as coisas paralelas. Vendendo os produtos que eu tenho em paralelo. E vendendo publicidade, que eu sou um bom vendedor. Eu vendo publicidade. Hoje eu tenho, para você ter noção, a partir de fevereiro eu tenho 30 anunciantes. Não é fácil vender 30 anunciantes. Não é. A cota mais barata minha é 3 mil. É 6 e 3. Então a gente tem 30 anunciantes. E eu tenho anunciante de 8 anos, 7 anos, 35 anos. A Unitintas anuncia comigo uma semana antes de abrir, há 35 anos atrás. Elas toda a vida anunciam comigo. Anuncia em outros lugares, mas anuncia comigo. Você também é pescador, né? Adoro pescar. É dos bons mesmo? Deixa eu explicar o que é dos bons. Eu já fui um pescador predador, já fui um pescador irresponsável, aquele pescador que o prazer dele era encher caixa de peixe. Esse eu não sou mais, há muito tempo. E fico realmente aborrecido com as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Eu sou pescador de chegar, pegar o peixe, aonde eu tiver, eu tenho fogãozinho, eu tenho meus trem, ali eu frito, tomo minha cerveja, faço um arrozinho e como ali. Às vezes não levo nem para casa, eu tenho uma casa em Aruanã, se leva é para Aruanã. Não trago, ainda porque se eu quisesse comer peixe, eu tenho um pesca que pague, eu como, não trago. Nem os 5 quilos que deixam eu trazer, eu não trago. Eu gosto de chegar lá e pescar, passar o dia ali, pegar o peixinho ali, comer, os amigos, tomar uma cervejinha, jogar um truco, jogar uma cachetinha. Esse é o prazer meu de pescar. Me contaram o seguinte, quando você está pescando com seus amigos, se tem um amigo seu pescando mais que você pede para mudar o barco de lugar. Não, eu peço para mudar o barco de lugar, toma a vara dele, toma o lugar dele. Não, isso é brincadeira, isso é gozação. Eles falam isso, mas é brincadeira. Aí eu falo só assim, gente, eu não estou pegando nada daquilo que eu estou fazendo aqui. Aí ele fala, mas eu estou pegando. Eu falo, mas o barco não é seu, o barco é meu, então eu vou para onde eu quiser. E um baralhinho, você gosta? Baralho joga. Nós temos uma turma de amigos, de famílias, que a gente reúne. Uma hora é uma turma que joga truco, uma hora é uma turma que joga cachetinha, entendeu? Mas é coisa de brincadeira mesmo, nunca fui dependente de nada, de jogo, de nada. Jogar apostado, não? Joga. Por exemplo, joga a cachetinha de R$5, cachetão de R$5, você tá entendendo? Isso. Se você perder demais a noite inteira, você perde 20, 30 reais. Isso não faz falta para ninguém. Se você ficar ali 2, 3 horas jogando, perder 20, 30, não faz falta. Me contaram uma tática para ganhar no baralho de você. É só colocar ficar mastigando um torresmo. Isso aí, meu amigo, aí não. Eu saio da mesa na hora. Só de você falou, eu já fiquei arrepiado. O cara ficar querendo mastigar, clac, clac, clac. Aquilo ali eu fico desesperado. Eu perco o rumo. Esse dia nós estávamos mesmo, o Ribeiro, estava comendo uma castanha, eu não vi a hora que eu peguei a bacia de castanha dele, castanha de Pará, e joguei fora. Aí ele ficou bravo demais e eu fui lá pedir desculpa para ele. Maior arrependimento da sua vida, Mané? Rapaz, a minha vida é tão boa que eu não tenho arrependimento. Não tem? Não tem. Até nas coisas erradas que eu fiz, se viu como exemplo. Porque a gente não tem como você não fazer, de repente fazer alguma coisinha errada. Eu não tenho arrependimento de nada. As coisas erradas que eu fiz, eu corrigi. Teria arrependido se eu não tivesse corrigido e continuado a fazer. Então não tem. Graças a Deus, ele é tão bom comigo que eu não tenho nada de arrepender. Nada. Alegria? Tenho muitas. Tenho muitas. Só de ser um cara com 72 anos, que levanta 5 horas da manhã, que vai dormir 8h30, 9 horas, 10 horas da noite, que não tem dor de cabeça, que não tem dor nas pernas, que não tem dor, que não bebo remédio, e que trabalha o dia inteiro, e que eu só tenho uma preocupação. As pessoas perguntam, como é que com 72 você não aposentou? Eu falei, porque se eu aposentar, eu vou morrer cedo. Eu não chegarei aos 75. Porque eu não dou conta de levantar cedo e sem saber para onde eu vou. O que eu vou fazer? Então eu não tenho essa pretensão de aposentar. Enquanto eu tiver condições de trabalhar, eu vou trabalhar. Agora eu quero dizer uma coisa. Você está vendo eu dizer tudo isso aqui? Quando eu tinha 42 anos, eu tinha dor de cabeça, dor no estômago, dor nas pernas. Se eu corresse de um campo para o outro, eu chegava lá, deitava, não aguentava. Eu ia pescar, eu tinha que levar uma sacola de remédio. Se eu fosse tomar cerveja, eu era obrigado a tomar um remédio antes, para não ter problema de estômago. Se eu tomasse cerveja exagerado, eu passava mal, eu tinha ressaca. Aí sabe por que acabou tudo isso? Porque eu parei de fumar. Tudo em decorrência do cigarro. Eu era um cara, se eu continuo fumando, eu não estava aqui nunca. Parei de fumar, fui melhorando. Hoje, não é que eu corro, que eu não dou conta de correr, mas atravessar um campo do outro com a bola, para receber uma bola, eu ainda faço isso ainda. Você está entendendo? Não tem problema de insônia, não tem problema de dor de estômago, não bebo remédio, nada. Só o danado do cigarro. Porque a única coisa que mudou foi o cigarro.
Eu não parei de beber a cervejinha, não bebo exagerado. Bebo uma vez por semana, e muito, não é tanto. Mas mesmo assim eu não parei de fazer isso. Uma decepção, Mané. Eu tive uma decepção, vou dar uma decepção que na minha vida, essas coisas não, na minha vida profissional de cronista esportivo. Eu tive uma decepção porque eu era um cara que eu adorava a radiodifusora. A radiodifusora para mim era aquele, como se diz, era um sonho da minha vida. Tudo na minha vida começou praticamente na radiodifusora, você está entendendo? O meu sucesso, a minha equipe. Só radiozinha pirata, em cima do 640, tudo começou entendeu? lá. Eu era fã demais da radiodifusora. Vim trabalhar na radiodifusora. O meu primeiro troféu que eu ganhei, você está entendendo? Meu primeiro certificado de o melhor foi em 71 pela radiodifusora, no começo de 71, escolheram os melhores. E do esporte foi eu que ganhei na radiodifusora. Em 71 eu comecei com a equipe de esporte na radiodifusora. Foi em 1987, eu era deputado, venceu o contrato no final do ano, o Cajuru era, como diz, tomava conta da minha equipe. Eu entreguei na mão dele. Eu ganhei a eleição para deputado em 86 e entreguei aqui para ele. Toma conta. Até faturar, tudo, ensinei para ele como é que faturava, como é que visitava os clientes. Sei que havia trazido ele para Goiânia. Eu trouxe ele em 77 para Goiânia, ele tinha 17 anos, foi ser plantão meu na radiodifusora. Por sinal, baita de um plantão. Com respeito a essa história profissional, você não tem como contestar o Cajuru, né? Aí eu chego lá para reformar o contrato, o diretor da rádio, um cidadão chamado Sinaíro, um ex-seminarista, ele chegou em mim, perguntei e falei, e aí, vamos reformar? Olha, tudo bem, Mané, mas o seu preço, eu pagava 20, agora o seu preço é 50. Era 3 vezes o preço que eu pagava. E nunca tinha tido esse tipo de aumento. Aumentava mais um pouquinho, às vezes nem aumentava. Porque a radiodifusora é o seguinte, ela tinha uma super audiência. Era o esporte, Darcy de Souza e Claudinho da Silveira. E aí depois vinha o jornalismo, com o Padre Luiz, na época, você está entendendo? O jornal falado da difusora era um negócio de louco. Aí quando eu chego lá, eu falei, mas você não está me querendo aqui? Eu falei, não, para nós você não é interessante. Eu falei, por quê? Porque você é político, você é deputado, você está usando a rádio politicamente, a linha da rádio é petista, o senhor é do PMDB, então nós não temos interesse. Ainda porque, para você ficar aqui, você tem que pagar também por estar fazendo política dentro da rádio. Então você não me quer. Não, tudo bem. Aí eu estou esperando que o Cajuru venha falar comigo, meu funcionário de confiança, meu braço direito, e que deu o cidadão. Sumiu o Cajuru. O Edson Rodrigues me chama e falou, Mané, você está levando bola nas costas aí, cara. O Cajuru já acertou com o pessoal da difusora e ele vai tomar conta. A partir do ano que vem, a equipe vai ser ele que vai tomar conta. Ele que vai ser o dono da equipe. Eu saio da difusora. Para onde que eu vou? Que rádio que eu vou? E o povo que estava comigo lá, eu levo eles para onde? Não tinha jeito. Teve que ficar com o Cajuru. Não, eu saí, né? Eu saí. O pessoal que... Aí ficou com o Cajuru. Isso. Então essa foi a decepção da rádio e do Cajuru. Porque o Cajuru, você chega em mim e fala assim, Mané, eu não vou sair daqui, você vai me levar para onde? Eu tinha que falar para ele, não, Cajuru, fica quieto aí, toma conta da equipe, faz o contrato aí, não tinha problema nenhum, eu não tenho como levar você, eu não tenho como bancar vocês. Você achou que foi uma traição? Achei que ele não foi justo comigo, entendeu? Ele teria que ser justo. Você não cobra as coisas que você faz, mas você tem sentimento das pessoas que não reconhecem o que você faz. Você não tem que cobrar, mas você não tem quem não tenha sentimento de quem não reconhece aquilo que você faz para ele. Entendeu? Isso é uma questão de sentimento. Então foi essa a decepção que eu tive. Infelizmente tive, mas não tem nada a ver, entendeu? Depois eu tive um outro atrito com ele, mas ele foi viver a vida dele, hoje somos amigos, não tem. Eu acho o seguinte, é tão bom ter amigo, por que ter inimigos? Verdade. Né? Não é tão bom? E daqui a pouco o Manuel de Oliveira vai responder a pergunta na marca do pênalti. Por que você não trabalha mais no rádio? Você pode voltar a fazer rádio esportivo? Daqui a pouco, Manuel de Oliveira na marca do pênalti. Oi de alegria, oi. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada, oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há.
Nosso programa também tem o apoio dos produtos 3A. 3A Química fabrica tintas, fabrica produtos de limpeza para a sua casa, para o seu carro, uma linha completa para a limpeza automotiva. Também vende embalagens. Visite a 3A, a Grand Style House, uma grande loja que fica na Avenida Perimetral. Ou dê uma ligadinha lá e confira os produtos da 3A do meu amigo Cássio Granja. Mané de Oliveira, conversei com o Kleber Ferreira, ele falou assim, ó, o Mané tem o melhor coração do mundo. O Mané ultrapassa o limite da bondade. Aí eu te pergunto, algumas coisas que eu fiquei sabendo, eu te pergunto, quem é Agostinho? Agostinho. Quando eu fui candidato a deputado, estava pedindo voto, eu entrei, uma senhora me chamou, eu entrei na casa dela, aí eu deparei com 3 pessoas, 3 deficientes, sabe? 3 excepcionais. E eu fiquei muito, aquilo me marcou muito. E aí estava na casa dela um retrato meu lá da campanha, você está entendendo? E ela pegou e falou, eu te acompanho toda vez e tal. E passou. Aí eu fui eleito deputado e tal. E um dia ela mandou me chamar lá e ela estava ruim. Estava nas últimas, como se diz. Falou, isso deve ter o quê? Pô, você tem mais de 20 anos. Eu queria te pedir um favor. Não desampare meus filhos, minha filha e meus netos. Entendeu? Aí daí para frente, eu fazia cesta básica, levava. A mulher, a mãe dos meninos, tinha problema, me procurava remédio. E os parentes deles, são parentes de posse, e cuidam bem deles. Que era o seu Agostinho da farmácia, um parente também, que é o Marco Antônio, hoje ele é desembargador em Brasília. Então é uma família de poder aquisitivo bom, mas nunca desampararam. Inclusive a casa que eles moram até hoje é da família, dessa família. E eu passei a dar todo mês uma quantia. Não era grande, mas essa quantia é para a mulher saber que todo mês ela recebia, entendeu? Mas ela nunca, Natal, por exemplo, quando ela precisa de qualquer coisa, ela aciona, não tem problema. Isso me fez um bem danado. Esse Agostinho, ele é torcedor do Atlético, o pessoal do Atlético conhece ele. Ele é forte, sabe? Ele não sai do campo do Atlético. Tem o outro, que eu esqueço, é a Valéria, o Agostinho, e o outro, me esqueço o nome dele, é o mais velho. Então, essa família tem uma história na minha vida, que é uma história de... várias vezes já levei lá para o clube, vai para lá, não vai mais às vezes, porque eles realmente não sabem. Adotou eles? Não adotei por afinidade, definitivo, né? Por afinidade. Toda vez que eu estou por ali, eu não deixo de passar por lá. E realmente é uma coisa muito boa, foi uma coisa muito boa na minha vida. Fez bem demais para mim. Vamos agora à pergunta na marca do pênalti para Manuel de Oliveira, aqui na tela. Por que você não trabalha mais no rádio? Você pode voltar a fazer rádio esportivo? André, se um dia eu fizer rádio esportivo, será numa rádio minha, terá que ser FM, porque infelizmente o AM hoje, com o advento do FM, porque rádio, comunicação, preste bem atenção. Você precisa de 2 motivos para fazer bem. Começa com o som e com o dom. Depois você tem que ter cobertura, você tem que saber fazer as coisas. Como eu faço na televisão, você tem que fazer no rádio. E o rádio, a minha primeira família, o Valério que trabalha aqui hoje, que vai fazer 50 anos, eu não vi o Valério crescer, porque eu vivia andando. O rádio, ele não tem dia, ele não tem hora, noite, ele não tem feriado. E outra coisa, para você fazer rádio, você tem que fazer bem feito. E como é que eu, dono, vou fazer rádio e vou para o campo fazer um jogo que começa às 10 horas da noite? Eu vou dormir na cabine, eu não dou conta. Para quem levanta 5, 6 horas da manhã, eu não dou conta. Aí eu vou fazer rádio pela metade? Não vou. Entendeu? Agora, o dia que eu puder, se eu tiver condições de comprar uma rádio FM boa, em Goiânia, você está entendendo? O seu rádio AM morreu? Ele não morreu, morrendo. mas presta atenção. Se ele não mudar o sistema de som do rádio AM, você pode botar transmissor de 50, de 100, que não vai mudar, que não vai adiantar. Porque, por exemplo, você chega debaixo do seu prédio,
na garagem do seu prédio, Some. você só ouve o seu celular. Você chega no estádio, a torcida está gritando, você está com o radinho do ouvido aqui, você está ouvindo, não está? No seu celular. Então, por que que eu vou, hoje, por exemplo, você pode levar aquele radião para o estádio? Não pode. Não. Então, restou o que para o rádio esportivo? O automóvel. Hoje você sai, chega na sua casa, bota seu carro na garagem, você só vai ouvir rádio até você chegar na garagem do seu prédio, até você entrar no seu prédio. A hora que você entrou, você não vê rádio mais, aí é televisão. Você pode fazer a pesquisa que você quiser. É verdade. Hoje, de primeiro, ainda sobrava, por exemplo, a secretária do lar lá, que escutava rádio. Hoje o que está escutando rádio é o católico, é o evangélico, é que vai escutar a rádio difusora, os programas católicos da rádio difusora, os programas católicos. Então, está encontrando essa dificuldade. Para você fazer um rádio hoje, para você ter uma certa audiência, teria que ser a ideia que nós criamos, eu e Cajuru criamos, passamos tempo criando, na Rádio 730, que é hoje era a Rádio K, uma rádio que nós sempre sonhamos fazer. Ele sonhava e eu também. E era botar uma rádio altamente esportiva e jornalismo. Foi feito, só que o Cajuru, infelizmente, inteligente por um lado, mas não tanto inteligente na hora como empresário. Acabou metendo o pé pelas mãos e deu no que deu, que todo mundo conhece a história dele. O dia que eu tiver condições de ter uma rádio FM boa, aí eu vou montar uma equipe de esporte nessa rádio, fazer o dia inteiro nela. É uma rádio, é tipo CBN local, porém o carro-chefe, o esporte. Gostaria de fazer um bate-bola com você. Eu vou falar algumas coisas e também os nomes de algumas pessoas. Quem é Sônia? Uma mulher adorável, que me emociona de falar dela, que é mãe de 3 filhos meus, uma pessoa que me acompanha em todos os lugares, é minha paixão. Valério Luiz. Meu primeiro filho, grande filho, é uma pessoa altamente profissional, talvez seja hoje, sem nenhum medo de errar, um dos melhores comentaristas do rádio esportivo, estudioso do rádio, às vezes intempestivo, mas tem a quem puxar. Priscila. Priscila é uma filha que eu tenho também, desses 11 filhos. A Priscila, eu tive uma aventura com a mãe dela, conheci a mãe dela, tivemos uma convivência, e a mãe dela ficou grávida. E ao ficar grávida eu disse, não, vai nascer, não tem problema. Nasceu, é minha filha, hoje ela trabalha num banco, bem sucedida, uma gata, fantástica ela, nunca dependeu de mim para nada, sempre teve vida própria. Inclusive uma vez ela trabalhou comigo, aí ela chegou, com 6 meses ela chegou em mim e falou assim, ó, me dá minhas contas. Eu falei, por quê? Porque se eu ficar aqui eu não vou chegar a lugar nenhum. Você sempre sou empregada. Pedro. Pedro também é um outro filho que eu tenho, nessas mesmas circunstâncias. Ele trabalha comigo, é profissional, editor de imagem, lá na televisão. O Manuel Filho. Manuel Filho é meu âncora hoje do programa das 19 horas, está terminando jornalismo aqui na PUC, termina esse ano, agora é jornalismo, e já é um profissional. Marcelo. Marcelo é o brincalhão da minha família, é o extrovertido, sempre alegre, sempre brincalhão, é o coordenador, o produtor, coordenador, trabalha na área também do comercial, ele faz os comerciais dos meus programas, é uma figura espetacular. Manuela. Manuela é outra filha minha, com a Sônia, né? A Manuela está com 23 anos, terminou aqui na PUC, terminou o ano passado bioquímica. Que bom. Ela está procurando o próprio caminho dela. O Matheus. O Matheus é o último, é o Rapa do Tacho, também é editor hoje, fez um curso de edição, é editor hoje do programa das 19 horas. Ronara. Ronara é outra filha minha, essa tem uma história. Quando a mãe ela nasceu, eu conheci ela até os 6 meses. Aí com 6 meses a mãe dela estava tendo dificuldade para criá-la e tal, e eu peguei e falei, não, então me dá que eu vou criar. A mãe dela, com medo talvez, né, sumiu. Eu voltei a ver a Ronara, procurei, não consegui achar. Sabia notícias, sim, mas não achava. Aí eu fui ver a Ronara de novo com 18 anos já. Ela estava morando em Mozarlândia, estava vendo o programa meu lá em Mozarlândia, a mãe dela falou, esse homem aí é seu pai. Aí ela me ligou, eu não costumo sair do programa e atender telefone, senão você não almoça, né? Curiosamente, coincidentemente, o telefone tocou, eu peguei o telefone. Quem é?
Ronara. Falei, quem que é Ronara? Ela falou assim, sua filha. Depois de 18 anos. Aí você trouxe, mora aqui em Goiânia. Hoje, arrumei um lotinho para ela, construiu a casa dela, ela é técnica em assistente de trabalho, o marido é um dos melhores mestres de obra que tem em Goiânia, tem uma família, tem 2 netos com ela. Patrícia. Patrícia é outra filha minha. Infelizmente, a Patrícia, ela sofreu um acidente de moto, teve um problema na cabeça. Hoje ela tem sequela disso aí, mas é uma filha muito querida, que não esquece de mim. O Eduardo. Eduardo é outro filho meu, é um filho que... O Eduardo, assim, ele é meu filho, entendeu? Mas eu criei ele, mas quem criou ele foi minha mulher, minha primeira mulher. Certo. A Marli. Ele conhece a Marli, porque foi para morar com a gente com 3 anos. Então ele foi criado com a gente, mas é meu filho, como todos os outros, eu tenho um carinho enorme por ele. Cláudia. A Cláudia, minha filha, trabalhou comigo um bocado de tempo, depois ela teve um problema, ela teve uma meningite e ela já estava com uma imunidade muito baixa, e essa eu perdi ela, infelizmente perdi. Quem foi a Dona Maria? Dona Maria foi minha mãe. Muito que eu tenho eu devo a ela, entendeu? Porque naquela época... Ela andava de lambreta com você? Andava para assistir o jogo do Atlético. Nós ia para Anápolis, em 64, quando o Atlético foi campeão, nós acompanhamos o Atlético. Todos os jogos em Anápolis nós acompanhamos o Atlético. Eu não era cronista, né? Então nós íamos de lambreta, de Vespa. Nós íamos para Anápolis. Lá em Anápolis, no jogo Atlético Ipiranga, tivemos uma briga lá, os torcedores do Atlético, eu estava no meio, e ela entrou com a sombrinha e o pau quebrou também. Deu sombrinhada em todo mundo, na briga de arquibancada. Minha mãe, ela não me deu sossego a vida inteira, ou estudando e trabalhando. Isso eu devo muito a ela. E me ensinou como fazer as coisas, ser correto, muita coisa ela me ensinou. Seu pai era, o nome dele era? Antônio Teodoro. Quem era ele? Meu pai era um cara muito folgadão, tranquilo, você tá entendendo? Foi criado em fazenda, sabia só mexer com fazenda. Em 72 eu comprei uma chácara aqui perto de Trindade, ele foi morar lá, ele e minha mãe. Mas era um cara tranquilo, não preocupava muito. Minha mãe não, minha mãe era o seguinte, ela era doente por causa de dinheiro. Se ela não tivesse debaixo do colchão, nem que seja R$1, R$2, ela tomava remédio para dormir, porque ela ficava assim, perdia o sono. Então era disso. Minha mãe era essa pessoa que o dinheiro era tudo na vida. Entendeu? Porém, super honesta, sempre soube ganhar o dinheiro, sempre ganhou o dinheiro honestamente. Manuel de Oliveira, você é feliz? Demais da conta. Não tem... Olha, se eu for na igreja para pedir mais do que eu tenho, eu sou um egoísta. Não peço mais do que eu tenho. Me dá, deixa só com o que eu tenho, estou satisfeito. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Eu também. Me emocionei. Às vezes a gente não fala muito sobre família, sobre essas coisas, né? E eu sou muito emotivo. Realmente as pessoas me tocam muito. Eu sou emotivo com um amigo. Entendeu? Às vezes, você mesmo tem um amigo meu, teve um problema, eu fiquei emocionado, chateado pra caramba. Graças a Deus, né? Coração tem que ser bom, coração ruim deve ser ruim. Verdade. Muito obrigado. Tabelei com Manuel de Oliveira, uma história fantástica. Daria 2, 3 programas. Meu filho. Teria muita história para contar. E tem uma história minha, que é a história da época minha de Gandaia, que se eu for falar ele aqui, tem que ser depois da meia-noite. Não pode ser antes. Outra classificação. Outra classificação. Outra idade. Menor de 21 anos. Nosso programa fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com um convidado especial. Hoje às 8h30 da noite aqui na UCG TV tem o Mais Esportes. E lá no Mané, domingo tem... Que hora que é o seu programa? O melhor do futebol, 10 horas. 10 horas da noite. A você, um abraço e uma boa tarde. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campo de terra e grama,